Amados irmãos, queremos cumprimentar os amados povo de Deus da Igreja Ministério Geração com Propósito. Temos aqui o privilégio de estarmos juntos neste culto de primeiro domingo, em que estamos aqui a gravar esta pregação para edificação da igreja, para que Deus possa de fato continuar a falar com as nossas vidas. E nós vamos agora à passagem bíblica do livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 34, que diz: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar. Pai, queremos te dar graças, queremos te agradecer pela tua bondade e fidelidade. Queremos pedir que o Senhor possa revelar-se tremenda e poderosamente nesta hora, nesta palavra, falar aos teus filhos, encorajar e animar e fortalecer, despertar, Papai do céu, a cada um dos teus filhos, ó Deus bendito, Senhor, a esta palavra profética, a esta palavra de vida, a esta palavra de salvação, a esta palavra que vai consolar, que vai animar, que vai edificar, que vai trazer, ó Deus bendito, Senhor, um novo começo, uma nova história na vida do teu povo e uma bênção e uma vitória, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus este dia. Estamos a continuar esta sessão, o como de Deus, que é o como da possibilidade, que é o como do Espírito Santo. Dissemos que o como do homem é o como da impossibilidade. Quando eu estou aqui a ler a forma como o anjo diz para Maria que para acontecerem as coisas de Deus na vida dela, ela precisava de ser revestida de poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Foram também as palavras que Jesus deixou para os seus discípulos no mesmo livro aqui, no capítulo 24. Nós encontramos aqui Jesus dizendo assim para os seus discípulos: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O anjo diz para Maria trazer a salvação para o mundo, para trazer Jesus para o mundo. Ela precisava ser revestida de poder, precisava ser coberta do Espírito Santo. Os apóstolos, para cumprirem com eficácia o seu chamado, a sua missão de pregadores do Evangelho, eles precisavam de ficar na cidade de Jerusalém até que do alto pudessem ser revestidos de poder de Deus e do poder do Espírito Santo. Ora, vejamos, queridos, nós estamos aqui, amados irmãos, enfatizando um cristianismo revestido de poder, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da presença de Deus. Por que é importante o crente estar cheio do poder do Espírito Santo? É que não há como Deus operar na vida do homem sem a intervenção do próprio Espírito dele, que facilita todo o processo de Deus agir. Agora, queridos, Maria precisava de ser revestida deste poder. Os apóstolos precisavam de ser revestidos deste poder. Permita-me dizer para o irmão que nos ouve, para toda a igreja, mesmo para ser cristão, para ser um crente temente a Deus, um crente obediente, um crente que vai seguir a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, o irmão, a irmã, nunca conseguiria viver este cristianismo, esta fé, se de fato não puder estar também cheio e revestido deste poder. Há dias estávamos a ouvir, e a palavra do Senhor também diz que o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. E eu dizia na pregação passada que ser guiado a toda a verdade significa viver acertando na vida. Quando o Espírito Santo é Consolador,
na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida e Ele é consolador. Significa que passaremos por várias situações difíceis na vida. Passaremos por momentos de angústia, por momentos de guerras e de lutas e dificuldades. Mas nós, se temos o Espírito Santo na nossa vida, nós teremos a consolação. Nós teremos o encorajamento. Nós teremos o ânimo. Nós teremos a esperança. Nós não nos frustraremos no meio da caminhada. É por essa razão que há uma necessidade urgente de nós vivermos vidas cheias do poder de Deus, vidas cheias do Espírito Santo. Quando vier, em nenhum momento nós estamos a dizer que quem estará cheio do Espírito Santo, ou quem está cheio do Espírito Santo, não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar guerras, não vai enfrentar tribulações. Ele vai passar por tudo isso. Mas tem o Consolador consigo. Tem quem lhe vai confortar. Imagina o irmão ter que passar, está num mundo de guerras e de lutas. O irmão tem que passar as lutas sem a presença de um Consolador. Sem a presença daquele que anima. Sem a presença daquele que fortalece o coração do homem em meio às guerras. Você já reparou que muita gente neste mundo opta por suicídios, opta por alguns decidem por causa de uma situação, cada algum problema, preferem não comer, preferem fazer greve de fome, preferem fazer greve de banho, preferem fazer greve de escovar os dentes, preferem fazer greve de não falar com ninguém e alguns até vão longe, optam por suicidar-se. Por que isso acontece? A ausência do Espírito Santo de Deus no coração do homem leva o homem à frustração. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, para nos conduzir, para sabermos qual caminho seguirmos, qual decisão tomarmos, qual atitude tomarmos, que tipo de amizades fazermos, que tipo de conselho levarmos para as nossas vidas. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. E para todos nós, como somos pregadores do Evangelho, de maneira nenhuma, porque a forma principal de pregar o Evangelho não é quando a gente fala pela boca para os outros. A forma principal de pregarmos o Evangelho é quando nós próprios vivemos o Evangelho. Essa é a primeira forma de pregar o Evangelho. O crente, o pregador que prega o Evangelho, tem que viver o próprio Evangelho. Então, só pelo Espírito Santo de Deus é que a gente pode conseguir viver na íntegra o pleno Evangelho, o próprio Evangelho de Jesus Cristo. E se não tivermos o Espírito Santo, nós não conseguiremos viver o Evangelho que pregamos. Nós pregaremos para os outros e não viveremos o Evangelho. Então, queridos, esta nossa estadia em casa tem que ser uma estadia enquanto não nos encontramos na igreja por este tempo da pandemia. Tem que ser uma estadia para investir seriamente sobre a matéria do Espírito Santo. Vida de oração, vida de leitura da palavra, para que Deus, por sua vez, possa se manifestar em nossas vidas. Queridos, falando do lado espiritual, para conhecermos mais a Deus, a única forma de nós conhecermos a Deus com profundidade será pelo seu Espírito. Você vai reparar aqui, diz a Bíblia que não sabemos, vamos aqui para o livro de Romanos rapidamente, se você perceber, Romanos 8, versículo número 26, diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos, porém, porque não sabemos o que havemos de pedir. Até para orar, até para sermos pessoas que têm uma vida de oração mais bem acertada, mais bem dirigida, orarmos como Deus quer, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E o mesmo Espírito, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Que ele pega a nossa oração
ele modela a oração de acordo com aquilo que Deus deveria ouvir. E ele leva a oração à presença de Deus. Estamos a dizer que a nossa dependência do Espírito Santo para Deus agir em nossas vidas é vital. É de extrema importância. Continuando aqui, diz que e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Mais uma vez, amizade com o Espírito Santo. Porque é ele que intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Diz ainda, voltando rapidamente para o versículo 27, diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo conhece todos os mistérios e segredos da parte de Deus. O Espírito Santo vai mostrar ao crente, ao Filho de Deus, olha, ore assim, fale assim, dirija-te assim na presença de Deus. E desta forma nós estaremos acertando em nossas orações. Estaremos não orando à toa. Estaremos usando o tempo e as palavras de uma forma dirigida, de uma forma orientada, conduzida, para podermos ir naquilo que são os sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque há muita coisa que de fato Deus quer que a gente ore. Há muita coisa que de fato Deus quer que a gente clame, busque, suplique. E Deus quer operar em nossas vidas e através da nossa vida. Mas por não termos amizade e essa intimidade com o Espírito Santo, nós acabamos muitas vezes ficando confusos. Será que dá para orar para isto? Será que dá para orar por aquilo? Será que isto vai acontecer? Será que aquilo não vai acontecer? Mas dirigidos pelo Espírito Santo a toda a verdade, nós saberemos que há coisas que a gente até tem medo de seguir, de perseguir, de sonhar, de procurar por elas, que nós, quando estivermos cheios do Espírito Santo, esse medo vai desaparecer. E saberemos que Deus me chama para fazer isto e para fazer aquilo. E por mais que essa coisa pareça tão complicado para aquilo que é a minha pessoa, a minha educação ou a minha origem, Deus, pelo seu poder, pelo poder do seu Espírito Santo, Ele vai revelar isso, vai manifestar isso na minha vida e através da minha vida. Então, queridos, eu quero encorajar os irmãos a lutarmos de todas as formas possíveis a nos enchermos do Espírito Santo. Dizia a minha esposa uma palavra, quando pregava, dizia, se os homens procuram um osso por 30 anos, os arqueólogos ficam à procura um osso 30 anos até encontrar. Quanto mais nós, queridos. Não podemos fazer uma procura incessante pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está acessível a nós. Então, queridos, nós queremos, amados irmãos, poder encorajar aos amados irmãos que, de fato, quem estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai lhe dar capacidades para fazer coisas que estão além da sua própria capacidade. Amém? Para viver um cristianismo que, humanamente falando, é impossível. Para pregar o Evangelho, que, humanamente falando, é difícil, é impossível pregar-se ele, como Deus quer, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Agora, eu acho que também é importante estimular os irmãos sobre estarmos cheios do Espírito Santo e sermos criativos. Sobre estarmos cheios do Espírito Santo e sermos pessoas inventoras. E sermos pessoas dinâmicas em negócios. E sermos pessoas dinâmicas em projetos. Muitas das coisas, amados irmãos, Deus está procurando pessoas disponíveis para Ele encher de graça, de sabedoria, para Deus fazer acontecer essas coisas que Ele tem reservado. Vamos rapidamente aqui ao livro de Números.
capítulo de número, deixa eu se confirmar aqui, o nosso, em vez de ser número, vamos para Êxodo, capítulo de número 35. Nós vamos aqui entender, queridos, o que é que o Espírito Santo é capaz de fazer. Diz o versículo 30, diz: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus, presta atenção, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento e ciência em todo o artifício. Amados, a palavra de Deus, ela não tem que ser questionada. Nós estamos a ver a um Espírito de Deus. A palavra de Deus tem que ser só aceita, recebida, acreditada. Há um Espírito de Deus que quer encher o irmão, a irmã, de o quê? De sabedoria, entendimento, ciência. Há um Espírito de Deus que é dono da sabedoria. Há um Espírito de Deus que é dono do entendimento. Há um Espírito de Deus que é dono da ciência. Nós muitas vezes pensamos que essas coisas são coisas dos ímpios. Cientista tem que ser só um mundano, um ímpio. Cientista tem que ser um chinês. Perdão, tem que ser um australiano. Quem disse que o irmão não pode ser levantado pelo Espírito de Deus? Diz que o Espírito de Deus encheu a Bezalel de sabedoria, de entendimento e de ciência. Nós temos que buscar tanto a Deus, ao seu Espírito, ao ponto desse Espírito revelar-se em nossas vidas, não só com forças espirituais para sermos crentes firmes, crentes que vivem na santidade, no temor do Senhor, na obediência, a pregar o Evangelho pela sua própria vida e através da sua boca, mas a chegarmos a um nível de estarmos cheios e revestidos de entendimento. Nós temos que ter na igreja, no ministério, geração com propósito, crentes, irmãos e irmãs, cheios de entendimento por causa de estarem saturados do Espírito Santo, cheios de sabedoria por causa de estarem cheios do Espírito Santo, cheios de ciência por causa de estarem cheios do Espírito Santo. Eles tinham sabedoria, entendimento, ciência em todo o artifício. Diz que para inventar invenções. Bezalel ficou tão cheio do Espírito Santo que começou a inventar invenções. Permita-me, querido amado irmão, lhe dizer uma coisa, que Deus quer tornar o irmão e a irmã um inventor, uma inventora. Aleluia! Diz que para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Estes foram dados. Este foi dado entendimento, sabedoria, ciência. Diz que é artifício de pedras para engastar, é artifício de madeira, até para trabalhar na madeira, precisava estar cheio do Espírito Santo. Para trabalhar em ouro, precisava estar cheio do Espírito Santo. Para trabalhar na prata, precisava estar cheio do Espírito de Deus aqui. Artifício de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Deus quer que a gente seja tão cheio do Espírito Santo para sermos inventores e criativos e criadores de coisas, de tal maneira não só aprendermos nós, mas também sermos capazes de ensinar os outros. Há pessoas que não sabem ensinar os outros. Há pessoas que aprendem e não sabem ensinar os outros. Isto pode ser também a ausência do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando desce sobre alguém, ele capacita-o não só a aprender, mas também capacita-o a ensinar os outros. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. A ele e a Oliabe, o filho de Aizamache, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria, de coração, para fazer toda a obra
de mestre. Atenção aqui. O Espírito de Deus está enchendo estes para tornarem-se mestres, para fazerem obras de mestres. Queridos amados irmãos, nós estamos num tempo, queridos, em que nós temos que parar de imitar coisas das pessoas que já foram feitas. Nós temos que nos reinventar. Nós temos que acreditar na nossa capacidade, acreditar em nós, acreditar que nós somos capazes de criar coisas, de fazer coisas, acima de tudo, porque nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, temos a glória de Deus em nossas vidas. Diz que eles foram dados aqui uma capacidade de fazer toda a obra de mestre. E a mais engenhosa, havia engenharia aqui, e a mais engenhosa obra, e a mais engenhosa, ou por outra, uma engenharia de ponta fina. O Espírito Santo nos capacitou a ir numa engenharia de ponta fina naquilo que tinham que fazer. Diz que ia do bordador. Tinham a engenharia do bordador, em azul e em púrpura. Diz que em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Amados, isso é profundo. Foram tão capacitados para fazerem toda a obra de engenharia ponta fina, toda a obra de mestre e inventando invenções. Assim obraram eles. Todo homem sábio de coração, a que o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Amados, eu quero dizer aqui, rapidamente, terminando aqui esta palavra, que realmente Deus está a procurar homens e mulheres para encher do seu Espírito. Nós perdemos muito quando nos enchemos do Espírito Santo. Porque quando nos enchemos do Espírito Santo, a gente se enche. O coração fica vazio. Então, o coração vazio, ele tem que ser preenchido da carne, das vaidades, do mundo, do turismo, das coisas que perecem. Mas as coisas gloriosas e poderosas e tremendas, Deus não opera, não manifesta na nossa vida, porque nós estamos ocupados com coisas fúteis e coisas passageiras. Queridos, queria dizer que Deus quer levantar um de vocês para lhe representar, para trazer, para Deus descarregar, como eu dizia nas pregações passadas, os seus tesouros, as suas riquezas sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã. Nós estamos a dizer que precisamos do Espírito Santo também para sermos celeiros dos dons de Deus. Estes dias em que nós vemos problemas, pandemias, doenças, crises, Deus está procurando homens e mulheres para encher o seu espírito, para resolver este medo, esta frustração, esse desespero que o mundo se encontra vivendo. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos embaixadores dele. Somos sal, somos luz do mundo. Somos nós que temos a resposta. Sinto o Espírito Santo me conduzindo agora, de novo para Romanos 8, onde nós estamos. Diz aqui o versículo de número 19, diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus vão se manifestar? Cheios do Espírito Santo. Ou por outra, o mundo está ardendo de um desejo de ver uma resposta proveniente da parte dos filhos de Deus. Nós nos lembramos a palavra dizendo que as coisas não vão ser pela força nem pela violência, mas vai ter que ser pelo Espírito de Deus, diz Zacarias. Então, a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Espírito de Deus. Deus está, neste momento, esperando que um e o outro, seu filho, se levantem neste mundo e, no meio de tantas perguntas, os seus filhos sejam capazes de dizer assim: a resposta da parte de Deus para os problemas que o mundo está a viver é esta, segundo a palavra de Deus. Então, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade ou à escravidão, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que quer dizer isso? O mundo está a viver no pecado, na perdição, não porque ele quis, mas porque Satanás os submeteu a esse estilo de vida. E este mundo, estes ímpios, esperam que os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, se levantem para dizer: há uma esperança, há uma salvação, há um Deus que nos pode atender, há um Deus que nos pode salvar, há um Deus que nos pode socorrer. Aqui está. Diz que na esperança, eles têm uma esperança de que também a mesma criatura será libertada da vaidade ou do pecado, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Atenção, liberdade da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus já devem estar vivendo debaixo de uma glória. Devem estar debaixo de uma nuvem, debaixo de uma graça, debaixo de um Espírito Santo, para que esta glória seja também repartida, compartilhada com o mundo que está debaixo da maldição, que está debaixo da opressão, que está debaixo da escravidão satânica. Então, a criatura, até os ímpios, eles têm esperança de que um dia os crentes se levantarão, de que um dia a igreja se levantará, de que um dia os filhos de Deus se levantarão para trazer resposta em toda essa confusão que não tem resposta até então. Queridos, você é a resposta para o teu vizinho. Você é a resposta para a tua vizinha. Você é a resposta para a tua família. Você é a resposta para aqueles que te rodeiam. Diz a palavra: levanta-te e resplandeça. Levanta-te e resplandeça. É o que a palavra de Deus diz. Brilhem as vossas boas obras. Lá no livro de Mateus, nós vemos quando a palavra do Senhor diz que vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Assim diz, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa luz é a presença de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a glória de Deus na vida do irmão, para quem está perto do irmão. Resplandeça a glória, a presença de Deus na vida do irmão, na vida da irmã, para que os homens vejam esta glória. Diz que sejam sempre alvos os teus vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então, nós queremos aqui, amados irmãos, poder encorajar os irmãos. Há uma esperança de que o mundo será salvo, o mundo será liberto, o mundo será transformado, será abençoado pelos crentes. Não podem ser os mundanos a trazer solução para os crentes. Tem que ser os crentes a trazer solução para os ímpios. Não podem ser os ímpios a trazer respostas, a trazer solução para nós, eu repito. Mas a igreja foi chamada na terra para ser resposta, para ser solução de todos os problemas, de todas as crises, de todas as situações difíceis e complicadas que o mundo está a viver. Então, Deus quer, para a sua obra avançar na terra, Deus quer usar pessoas cheias do seu Espírito Santo. Para o seu plano na terra prosseguir, Deus quer encher do Espírito Santo. Nós temos o exemplo dos apóstolos. Nenhum deles era capaz de fazer avançar o Evangelho se não estivesse cheio do Espírito Santo. E volto a dizer, nenhum de nós é capaz de viver o Evangelho na sua plenitude se não estivermos cheios do Espírito Santo. Amém? E estamos a perder muito quando a gente não se reveste deste poder, porque a ciência foge de nós, a sabedoria foge de nós, a inteligência foge de nós, o conhecimento foge de nós, estas obras de engenharia de ponta fina fogem de nós.
E ficamos pessoas muito limitadas. Aleluia. Nós vamos perceber que quando alguém está cheio do Espírito Santo, todas as limitações desaparecem. As portas se abrem. Você vai ver que Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus ressuscitado, cheio do Espírito Santo, ele não precisava entrar por uma porta, ele aparecia de repente na sala. Subiu para o céu, seu elevador, subiu no Espírito. Você vai ver Filipe cheio do Espírito Santo, está a ser arrebatado de uma localidade para outra localidade. Tudo é feito na base de estarmos cheios do Espírito Santo. Se quisermos ter uma vida de sucesso em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso nós vemos o anjo a dizer para Maria: Maria, descerá sobre tu o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esta é a base para nós podermos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Porque senão estaremos lamentando da vida, estaremos inclusive chorando e desesperando-nos, frustrando-nos, porque Deus não está a fazer isto, e Deus não está a operar ali, Deus não está a abrir aquela porta. Mas a razão principal de tudo isto é a ausência do Espírito Santo. Por outra, estamos mais focalizados nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Por isso, meus caros amados irmãos, eu deixo-vos esta palavra de encorajamento e peço que todos os irmãos em casa, de todas as formas possíveis, na oração, no seu tempo secreto, nós sempre dizemos, 1 hora de oração em casa, leitura da palavra, vamos continuar a evangelizar com todo o distanciamento possível, cumprindo os protocolos da prevenção desta enfermidade ou desta pandemia do coronavírus. Vamos pregar o Evangelho, vamos nos dedicar na oração, não vamos nos distrair, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos meditar na palavra, vamos acreditar nas promessas de Deus e acreditar em nós mesmos. Vamos colocar fé primeiro em Deus e em nós. Dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso ser criativo, posso criar coisas, eu posso fazer coisas que ninguém fez. Deus pode me usar para inventar e para criar. E se nós tivermos esse sentimento e corrermos à frente dos nossos sonhos, nós veremos Deus fazendo-se glorificar na nossa vida e nós sendo abençoados. Então, amados irmãos, vamos neste momento orar para agradecer esta palavra que Deus falou conosco. Eu espero que todos os irmãos se posicionem. Ninguém desperdice tempo. Ninguém brinque com a oportunidade que Deus está a dar. É exatamente, prestem atenção, em momentos de crise, em momentos críticos, em que tudo está completamente fechado, é momento em que Deus muitas vezes age pelo seu Espírito. Aleluia. Se formos a ver, passam muitos anos, sem visão, sem profecia, 400 e tal anos, até que de repente aparece o anúncio do nascimento de Jesus. Não havia visão, não havia profecia, não havia revelação, não havia nada. Mas de repente, quando tudo está vazio, tudo está fechado, de repente Deus se revela ali. Então, quando tudo estiver complicado na tua vida, na vida do irmão, na vida da irmã, se o irmão nesse momento dizer: Senhor, está tudo fechado, tudo complicado. Eu, pela minha força, não sou capaz de mudar nada, nem fazer acontecer nada. Mas se teu Espírito intervir, coisas vão começar a acontecer. Amado, é exatamente aí que Deus quer operar. Nessa crise, nessa preocupação, nessa dificuldade, nessa confusão. Se o irmão deixar o Espírito de Deus encher o irmão, e Deus começar a trabalhar livremente, o irmão na obediência e na submissão à palavra, o irmão vai ver o que Deus pode fazer no irmão e através do irmão. Vamos neste momento orar. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos dar graças por esta palavra que o Senhor tem falado conosco. Desperta o meu irmão, desperta a minha irmã na busca pelo teu Espírito Santo, na busca pela tua presença. Que ele possa aceitar, se encher do teu Espírito, da tua glória e da tua presença. Que ele possa aceitar que o Senhor o use para trazer solução e para trazer resposta para o mundo que está desesperado, o mundo que está confuso, e que ele seja usado
para trazer resposta para a sua própria vida e para a sua família. Meu Deus, eu peço a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. E que neste primeiro domingo, Senhor, cada um dos teus filhos possa verdadeiramente tomar uma decisão de viver algo novo, de viver um começo, de viver, Papai do céu, uma nova etapa. Perdão. De viver, ó Deus bendito, Senhor, aleluia, as tuas promessas, que o Senhor ainda está a procurar homens e mulheres para enchê-los de sabedoria, de entendimento, de graça, de ciência, de unção, de poder, de autoridade, de revelação da tua presença e de enchê-los das tuas bênçãos. Abençoa o teu povo, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha. Que todo espírito de medo caia por terra, que todo espírito de fraqueza ou de preguiça mental caia por terra, que todo espírito de miséria e pobreza caia por terra, mas que as promessas de Deus motivem o irmão a correr atrás dos seus sonhos e, acima de tudo, a correr atrás das promessas de Deus. Oh Deus, eu te peço que o Senhor possa confirmar a tua bênção e a tua vitória para todos os teus filhos, toda a tua igreja, todos aqueles que nos ouviram, em nome de Jesus. Amém. Queremos com estas palavras dizer que nós temos terminado aqui o nosso culto, a nossa pregação, e a todos que nos ouviram, debaixo deste vídeo, nós temos ali as descrições, localização, tudo. Desejamos que você também entregue sua vida para Jesus e o aceite como Senhor e Salvador e seja cheio desse Espírito Santo. A toda a igreja, que Deus abençoe. Vamos nos prevenir do coronavírus, seguir todos os todo o protocolo de prevenção, para que de fato façamos a nossa parte e Deus faça a sua parte para nos proteger. Deus com certeza tem uma bênção e vitória para a vida de cada um dos nossos irmãos. Não esqueçam, vamos nos encher do Espírito Santo para que Deus faça as suas maravilhas em nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém.